Olá, turma! No vídeo de hoje vamos falar sobre uma questão aqui que é muito importante para quem tem diabetes, que é a tal da hemoglobina glicada. Bom, a gente vai explicar o que ela é e a gente vai dar 10 dicas de como você atingir os melhores resultados para você, tá bom? Então, fica até o final, aproveite as dicas e vamos lá! E a propósito, sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer medida drástica sobre o seu tratamento de diabetes. Beleza? Vamos lá! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Sarto, conhecido também como Carlão, e esse canal é dedicado a você que queira controlar sua glicemia, e para isso eu vou passar algumas experiências pessoais de como atingir bons resultados na hemoglobina glicada. Bom, a hemoglobina glicada nada mais é do que um exame que detecta como que ocorreu as variações de glicemia ao longo de 2 a 3 meses. Esse exame é essencial para saber se você está fazendo um bom controle da sua glicemia, tá? Ele vai te nortear se você está tendo um bom cuidado ou não. Então, para quem convive com isso, sabe que é difícil, mas é necessário e de extrema importância você ter esse controle bem regulado aí para você, tá bom? Uma pessoa que não tem diabetes, ela vai oscilar entre 70 a 100, tá? Então ele vai ter lá uma glicada média. Só para você ver, uma pessoa normal tem entre 4,7 a 5,7%, que é o índice de uma pessoa normal. Acima de 5,7 até mais ou menos uns 6,5, eles consideram, eles chamam de pré-diabéticos. E acima de 6,2, né, já são os considerados diabéticos. Só para você ver, a minha glicada hoje é 5,5%. Isso dá uma média de 112 mg/mol por decímetro litro. É de uma pessoa normal. Tá? Aí eu vou te explicar ao longo do vídeo como eu consegui chegar nesse índice aí, vocês vão ver. E finalmente vamos com a primeira dica: monitoramento com fitas de testes. O monitoramento através de fitas de teste é uma forma rápida e precisa que garante que o usuário vai monitorar os níveis de glicose ao longo do dia. Esse monitoramento oferece diversas vantagens. Uma delas seria o quê? Detecções de padrões. Medindo a glicemia em diferentes horários, como o jejum, antes e após refeições e antes de dormir, é possível identificar padrões de flutuações no nível de glicose. Isso ajuda a ajustar a dieta, a atividade física e a medicação para manter a glicemia dentro da faixa alta. Correção rápida. O monitoramento frequente permite a correção imediata de hipoglicemias, hiperglicemia, reduzindo a variabilidade de glicemia, prevenindo episódios graves. Engajamento ativo. O processo de medir a glicemia regularmente aumenta a consciência e o desenvolvimento do controle de diabetes, incentivando mudanças comportamentais saudáveis. E finalmente chegamos na dica número 2. A dica número 2, turma, está relacionada ao quê? A você fazer um monitoramento com esses monitores contínuos, que no caso no Brasil a gente tem o Freestyle Libre. Gente, é um puta ferramenta para você controlar a sua glicemia, tá? Quem nunca teve a oportunidade de usar, eu recomendo, tá? Não é barato, tá? É um dispositivo fácil de instalar e você vai ter um monitoramento 24/7, tá? Você vai ter um resultado de glicemia a cada 5 minutos. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu usava fitas, por exemplo, eu fazia em torno de 7 a 8 testes diários. Tá? Normalmente, antes de comer, após comer, antes de dormir, após acordar e por aí vai. Agora não. Eu posso medir a qualquer momento. Estou dirigindo, paro o carro ali, faço a medida. De repente, eu vou comer alguma fruta, já faço, já tiro a medida. De repente, tá subindo, porque ele vai te dar um índice se está subindo, se está descendo. Eu já tomo insulina. Então, isso auxilia muito, muito, muito mesmo. Tá? Então, é um dispositivo que todo mundo, todo diabético, no caso, deveria usar. Tá? Muito importante mesmo. E assim, ele tem uma validade, só para vocês entenderem. Você instala ele no braço, normalmente é no tríceps, e ele é válido por 14 dias. Você consegue usar ele por 14 dias. E assim, o pessoal lá da Freestyle, eles dão um suporte muito grande. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com eles, eles vão te auxiliar. Né? De repente deu um problema no sensor, que às vezes acontece, gente, acontece muito, tem que ficar esperto com isso. Eles também dão um auxílio lá, normalmente eles repõem um dispositivo que dá problema. Então assim, eu recomendo, é um dispositivo que vale a pena, apesar do preço, tá? Apesar do preço, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles aí desse dispositivo, acaba sendo o preço. Mas, no final,
é o que vai te ajudar a você controlar e ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Vamos pro próximo. Certo, agora a gente vai para a dica número 3. A dica número 3 é o que? A relação insulina-carboidrato. Essa dica está diretamente relacionada com as duas primeiras. Por quê? Para você determinar essa relação, né? Se você tiver o monitoramento ou até mesmo utilizando-se do Freestyle Libre, vai te ajudar muito a você conhecer esses seus números. Por que é importante você saber então a relação de insulina-carboidrato? Com ela, você vai conseguir saber quanto que você vai precisar de insulina, né, para metabolizar a quantidade de carboidrato que você vai estar comendo, né? Então, por exemplo, você comeu 30 gramas de carboidrato. Se você tem uma relação de 1:6, né? Então, que no caso seria o meu caso, eu vou precisar do quê? De 5 cc de insulina para que meu nível de glicose volte ao normal, né? Então, por exemplo, minha glicemia estava 110 naquele momento, comi 30 gramas de carboidrato, então logo eu vou precisar de quê? De 6 cc de insulina, tá? Então essa é a dica número 3. Para isso, para você chegar e fazer isso de forma bem saudável, qual é a recomendação aqui? Sempre conversar com o seu médico, porque o seu médico ele vai saber te orientar a melhor maneira de você fazer isso, tá? Eu não recomendo que você faça isso por conta própria. Então, beleza. Então, vamos agora para a dica número 4. Finalmente chegamos na dica número 4. A dica número 4 é o quê? A contagem de carboidratos, tá? A contagem de carboidrato, ela vai te auxiliar em você saber a quantidade de... Como você já terminou na dica anterior, relação insulina-carboidrato, quando você começa a fazer as contagens, você começa a fazer essa ligação. Então, por exemplo, para eu consumir tanto de carboidrato, eu vou precisar tanto de insulina. Porém, aqui existem alguns segredos, tá? Porque assim, existem os carboidratos simples e os carboidratos mais complexos, tá? Então, para você digerir bem, entender bem esse assunto, o que eu recomendo? Eu vou deixar aqui um link. Esse link, ele tem um manual, né, de como você fazer essa contagem de carboidratos, tá? Você lendo lá, você vai ter um insight gigante e eu tenho certeza que sua vida vai melhorar muito com esses itens aqui, com esse item da contagem de carboidrato, tudo bem? Agora vamos para a dica número 5. Legal, estamos chegando aqui na metade já, na dica número 5, que é o quê? Você fazer exercícios físicos, tá? Eu considero essa daqui uma das mais importantes, tá? Porque assim, ó, primeiramente, quando você pratica exercício físico, você vai começar a reduzir o quê? A quantidade de gordura do seu corpo. Só nisso, só esse item em questão já vai te ajudar bastante, né, no seu controle glicêmico. Uma outra questão é o quê? Como você fica sensibilizado com relação ao quê? A presença de insulina na corrente sanguínea. O que isso quer dizer? Quanto mais você pratica exercício físico, mais sensível você fica à insulina e logo você precisa de menos. É mais fácil de controlar, tá? Então, é a questão de prática de exercício físico, você tem que adotar isso aí e eu diria que assim, é a forma mais saudável de você manter a sua hemoglobina glicada em bons níveis, tá? Então, é essencial que você faça exercício. Escolha o que você gosta mais, né? Não tem que ser necessariamente um ou outro, isso é muito particular, tá? Então assim, procure sempre fazer um exercício que você goste, porque isso vai te motivar diariamente a sempre querer estar indo, né? A sempre querer estar melhorando, e aí você vai evoluindo, legal? E agora chegamos na dica número 6. A dica número 6, turma, é com relação ao que? É uma dieta balanceada, tá? Inclusive, nesse quesito, eu sempre recomendo isso, tá? Procure um nutricionista, converse com a sua médica, né? Que ela vai começar a te auxiliar a buscar essas informações, porque cada ser reage de uma forma, entendeu? Então, às vezes eu vou te dar uma dica de dieta aqui que é para mim, e às vezes não serve para você. Mas tem coisas que são básicas, tá? No caso do diabético, o que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar o quê? Esses alimentos ultraprocessados, tá? Uma nutricionista costumava falar isso para mim. Você pega a embalagem, você olha lá, tem mais de 3 itens, é um produto já ultraprocessado, tá? Então assim, se você ver lá, tem lá 5, 6, 10 itens, né, que contém dentro daquele produto, evite, tá? Claro, muitas vezes não é possível, mas muitas vezes sim. Então evite esses produtos ultraprocessados. Prefira alimentos que você consiga
comer ele in natura. Então, por exemplo, um arroz, um feijão, é tudo in natura, não tem nada misturado ali, a não ser em casos de enlatados, né? Mas normalmente o brasileiro não costuma comer um feijão ou um arroz enlatado, tá? Outra coisa é se alimentar com, por exemplo, verduras, né? Evitar alimentos que elevem o seu pico glicêmico, tá? Porque assim, você pode até comer esse tipo de alimento, porém você vai ter que tomar uma dose a mais de insulina para controlar esse pico de glicemia, tá? Uma outra questão aqui que é bem curioso é com relação às fibras, tá? Por exemplo, quando você olha na embalagem, né, que aí você vai olhar na contagem dos carboidratos, você vai falar assim, legal, então no meu caso, para cada 5 gramas de carboidrato, eu tomo 1 cc de insulina rápida, então se eu comer um alimento que tem 30, né, logo eu vou precisar de 6 unidades, 6 vezes 5, 30, né, 6 unidades. Às vezes essa conta não fecha, entendeu? Por quê? Tem aí uma questão que são as fibras, tá? Isso para pães é muito importante. Então, por exemplo, às vezes você tem lá um tipo de pão que ele fala assim, aqui tem 17 gramas de carboidrato para cada fatia, né? Normalmente é 30 gramas, se não me engano. Então, assim, quando você pega as fibras e de repente esse pão tem lá 5 gramas, você tem que fazer uma espécie de uma matemática aí. É você subtrair o carboidrato dessa fibra, tá? Aí sim vai te dar o carboidrato livre, tá? Esse carboidrato livre é o que você deve levar em consideração para você fazer essa questão da dosagem de insulina. Porém, você vai achar isso lá no manual que eu deixei aqui na descrição para te orientar isso. Bom, com relação à dieta, gente, praticamente é a base do nosso controle glicêmico, tá? Então, esse é o item que você tem que prestar muita atenção mesmo, tá? Saber conhecer os produtos, saber os produtos que vão te dar esse pico glicêmico ou não, tá? Claro, você tendo um sensor, que é o caso de consultor de contínuo, né? Vai te ajudar bastante, tá? Então, assim, pesquisem também. Tem muita gente falando sobre isso também, sobre os alimentos e, como eu falei no início, procure um nutricionista que ele vai saber te orientar certinho como você vai fazer o seu controle, tá? Te direcionar para o melhor alimento possível. Tem pessoas que têm alergias, outras não, tá? Então, assim, essa aí é super importante. Vai atrás disso que vale a pena, tá? É um curso que vale a pena e quem quer viver bem tem que prestar atenção nisso. Beleza? Então é isso aí. Finalmente chegamos na dica número 7. A dica número 7, ela tem uma relação grande com a dica número 6, que é a prática de exercício, logo você vai ganhar massa muscular, tá? Então, quando a gente pensa em exercício físico, muita gente vai falar assim, por que você não pratica corrida, por exemplo, ou um exercício de cardio? O exercício de cardio, ele vai te ajudar o quê? É você baixar o nível de glicemia naquele momento. Então é uma coisa assim, muito temporária. Quando a gente fala em ganho de massa muscular, ganho de músculo, isso vai repercutir por muito mais tempo, tá? Porque imagina, você tem uma quantidade de massa e isso vai te ajudar o quê? A metabolizar, né, os seus carboidratos, além de você aumentar a sua sensibilidade à insulina. Então assim, quanto mais massa, quanto menor o seu índice de gordura, né, você tem no seu corpo, vai ser melhor para você fazer o seu controle glicêmico. Então o segredo qual que é? Ficar magrinho no sentido assim, não ter tanta gordura no corpo, ganhar massa muscular, né? Para isso você vai ter que se alimentar bem, né? Você vai ter que comer proteína, evitar alimentos que no caso que são muito industrializados. Isso aí vai te ajudar e muito. Isso é um caminho, é o melhor caminho, eu diria até, para quem quer fazer um bom controle do índice glicêmico, tá bom? Vamos para a dica agora número 8. Estamos acabando. A dica número 8 diz com relação à hidratação. Tá? Essa dica, na verdade, não é só para diabéticos, tá? Porém, o diabético ele tem um viés aqui. Por quê? Quando normalmente a sua glicemia sobe, o corpo tenta eliminar essa quantidade de glicose através da urina, né? E quando isso acontece, você acaba eliminando muita água. Então, assim, se você está bem hidratado, talvez você não vai sofrer tanto com isso, tá? Então, assim, você consumir a quantidade de água suficiente para você se manter bem saudável, vai te auxiliar também em você manter uma hemoglobina glicada baixa. Então, qual é a recomendação aqui? No meu caso, né, que eu pratico exercício físico, para cada quilo
quilo que eu tenho, eu tomo 50 ml de água. Então, no meu caso, eu tenho 108. No caso, eu tenho que tomar em torno de 5,3 litros diário. É difícil? É fácil? Eu diria que é difícil. Para mim, eu diria que é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Quando eu tomo muita água, eu acabo indo muito no banheiro. Isso provavelmente vai acontecer com vocês. Mas é uma questão de costume, tá? Então, vira uma rotina e... Outra dica é o quê? Prolongue isso ao longo do dia. Não queira tomar, por exemplo, 2 litros de água de uma vez. Por quê? Você vai tomar essa água, o corpo vai detectar que tem muita água no corpo e vai eliminar. Então, vai tomando essa água ao longo do dia, né? Normalmente as pessoas deixam uma garrafa de 1 litro, 1,5 litro, e vai tomando ali em 1, 2 horas, e aí você vai conseguindo contabilizar isso de forma mais fácil. Tudo bem? Vamos para agora para a dica número 9. Dica número 9 é com relação ao estresse, tá? O estresse é algo que atrapalha muito quando você tenta fazer a redução do índice glicêmico. Então, assim, inclusive até existe, muita gente fala da diabetes, né, de estresse, a diabetes quando você está nervoso, né, diabetes nervosa, que o pessoal, os populares costumam falar isso, e tem uma relação grande mesmo, turma. Quando você está estressado, o seu corpo, ele começa o quê? Parece que cria uma certa resistência de você metabolizar essa glicose. E logo, a sua glicemia costuma ficar alta. Tá? É estranho, é coisa do corpo mesmo. Tá? Então, assim, você baixando o seu nível de estresse, você vai conseguir controlar melhor, né, essa quantidade de glicose na corrente sanguínea. E logo, sua hemoglobina glicada vai melhorar e muito. Tá? Então, o controle de estresse é essencial nesse quesito aí, para você ter uma boa glicada também. Tá bom? Finalmente chegamos na última dica. Demorou um pouquinho aí, mas chegou, turma. Mas é assim mesmo, tá? Ó, a dica número 10, eu diria que ela é em torno aí de 1/3 de importância para você manter a glicada um bom nível. Qual é a 10ª dica, que é a última? É você fazer o quê? Um controle noturno da glicemia. Aí você fala assim, pô, Carlão, mas como que eu vou controlar a noite se eu estou dormindo? Bom, inclusive, é até interessante que você durma mesmo, tá? Porque quanto mais você dormir, melhor vai ser para você, para o seu corpo, para você, né, fazer toda essa reposição de energia que você precisa, né? Então, o sono é essencial. Porém, você tem que se atentar a isso antes de dormir, tá? Então, qual é a dica? Antes de dormir, faça a medição, né? Sempre faça a medida, vê se está tudo bem. Caso necessário, faça a regulação da insulina para você baixar essa glicose, né, na corrente sanguínea. E tem que se preocupar também com os alimentos que você vai ingerir antes de você ir para a cama, né? No caso, procure jantar mais cedo, tá? Normalmente quem janta mais cedo, você tem um controle glicêmico melhor. Que nem no meu caso, eu costumo jantar por volta das 6h30, 7 horas no máximo. Quando dá mais ou menos 10, 10h30, eu faço a minha ceia, né? O que eu costumo comer como ceia? Eu como um iogurte natural, de repente eu como um omelete, de repente eu como um pouco de tomate, coisas que eu sei que não vai dar pico glicêmico, entendeu? Porque imagina, se você come lá, sei lá, 2 laranjas antes de dormir, o que vai acontecer com a sua glicemia? Você fala assim, pô, mas 2 laranjas não tem quase nada de carboidrato. Sim, mas a laranja, sozinha ela, sem você colocar ali uma coisa um pouco mais gordurosa, ela vai dar um pico na sua glicemia e você vai dormir com esse pico. Aí o que acontece? Você normalmente dorme de 6 a 8 horas e você vai ter um nível elevado na sua glicose por esse período. Então, quando você analisa a glicada, né? O que é a glicada? A gente já falou no começo. É quanto você fica recebendo essa quantidade de glicose alta na sua corrente sanguínea. Então, se você tem um longo período, que é a fase noturna, que você está dormindo lá, que você não vai ter o controle, logo a sua glicada vai ser alta. Então, manter a glicose em níveis aceitáveis dentro da faixa da meta, né? Que é de 70 a uns 110, vai deixar sua glicada muito dentro do sua meta, entendeu? Então, assim, grande parte aí para você alcançar esses resultados vai estar na parte noturna, o controle ali da glicemia na parte noturna, tudo bem? Bom, eu vou deixar aqui alguns resultados do meu freestyle livre para vocês verem como eu estou controlando a minha glicemia. Eu vou deixar aqui a minha hemoglobina glicada, que é estimada aqui por eles. Eu vou deixar também uma parte do meu exame, que eu fiz agora recentemente, né? E você vai comparar com os anteriores, para você ver como foi evoluindo a minha glicada ao longo dos anos, né?
O legal hoje em dia é que você faz o exame e eles sempre mantêm lá o histórico, isso dá pra gente ter uma análise, né? Fazer uma análise do que como a gente vem melhorando com relação a esses parâmetros aí. Tudo bem, turma? Então essas são as dicas do Carlão. Eu espero que vocês tenham gostado e caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like também, que eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar vocês aí a ter uma vida melhor e ter um controle melhor também da sua hemoglobina glicada. Tudo bem? Conto com vocês? Beleza? Um abraço, saúde aí, galera. Até mais.